Suas palavras são sua varinha mágica. Elas são suas sementes de magia e poder. Jesus Cristo enfatizou o poder da palavra nos dizendo: por suas palavras você será justificado, por suas palavras será condenado. E a vida e a morte estão no poder da língua. Assim, o ser humano tem o poder de mudar uma condição difícil através do poder de sua varinha de condão, ou seja, por meio de suas palavras. Em vez de tristeza, hoje há alegria. Em vez de doença, hoje há saúde. Em vez de escassez, hoje há abundância. Bem-vindo ao canal Ser e Mente Milionária, o seu canal sobre lei da atração. Aqui postamos vídeos de segunda a sábado. Vamos conhecer hoje os ensinamentos de Florence Scovel Shinn, uma importante autora e estudiosa do novo pensamento. Ela ensinou como usar a lei da atração e também nos lembra da importância de viver no momento presente e liberar o passado. Ela acreditava que se apegar a erros e arrependimentos passados pode bloquear o fluxo do bem em nossa vida. Ao nos libertarmos do antigo e nos concentrarmos no presente com positividade e gratidão, abrimos espaço para novas possibilidades e novas oportunidades. Agora, vou contar algumas histórias que Florence relatou em alguns de seus livros. Um dia, uma mulher veio até mim, buscando ajuda com sua situação financeira. Ela estava lutando para pagar suas despesas. Tinha apenas 2 moedas sobrando em sua bolsa. Ela queria saber como usar a lei da prosperidade para melhorar a sua condição. Eu disse a ela, o primeiro passo era abençoar o que ela já tinha e afirmar que era suficiente para suas necessidades. Eu a disse, vamos abençoar essas 2 moedas com a certeza de que, se você der uma parte ao espírito, sua carteira nunca estará vazia e o dinheiro que sai retornará a você imediatamente, multiplicado através da graça de Deus. Pedi a ela que segurasse as 2 moedas em suas mãos e repetisse as palavras após mim. Enquanto fazíamos isso, visualizei sua carteira cheia de dinheiro, notas de 10, 20, 50, 100. Visualizei ouro, prata e outras moedas. Pedi a ela que fizesse o mesmo e que sentisse o peso, sentisse a abundância do dinheiro em sua bolsa. Ela respondeu, eu sinto meu bolso pesado com o dinheiro. Ela estava tão cheia de fé que me ofereceu uma de suas moedas como sinal de gratidão. Eu não ousei recusar, pois era essencial que eu não mantivesse uma imagem de falta e escassez para o tratamento dela. No dia seguinte, ela me ligou com grande alegria e entusiasmo. Ela me contou que tinha comprado um bilhete de loteria com a outra moeda e tinha ganhado 6.000 moedas como prêmio do jackpot. Ela me agradeceu por ensiná-la a lei da prosperidade e disse que continuaria a usá-la em todas as áreas da sua vida. Essa história mostra como a fé genuína e o poder da palavra podem realizar milagres. A mulher mudou sua vibração de pobreza para riqueza no momento que começou a abençoar o que tinha e começou a esperar por mais coisas boas. Ela se alinhou com a fonte infinita de abundância e a recebeu de forma maravilhosa. A afirmação da carteira mágica é poderosa porque evoca uma imagem clara na mente da pessoa. Você pode ver sua bolsa ou carteira cheia de dinheiro e usar palavras como abundância, fortuna, riqueza, entre outras. A imaginação é uma faculdade criativa, portanto, é essencial escolher palavras que instantaneamente tragam uma imagem da necessidade ou do problema já resolvido. É assim que o homem tem o poder de mudar sua condição infeliz, através do poder de sua varinha, ou seja, por meio de suas palavras. Em vez de tristeza, hoje há alegria. Em vez de a doença, hoje há saúde. Em vez da escassez, há abundância. Quanto mais forte é a imagem em sua mente, mais poderoso será o tratamento. Deixe a ideia ou a imagem surgir naturalmente em sua mente, de acordo com a vontade divina. Dessa forma, você trabalhará em harmonia com a criação divina. Como disse Jesus Cristo, você conhecerá a verdade e a verdade o libertará.
Isso significa que o homem deve conhecer a verdade em cada situação que o aflige. Na verdade da escassez, do medo, da raiva e do ressentimento da sociedade, enfraquecem as células do corpo, tensionam o sistema nervoso e causam caos e doença. A felicidade e a saúde devem ser conquistadas através do controle absoluto da natureza emocional. O poder se move, mas nunca é movido. Quando o homem se sente calmo e sereno, com um sentimento contente e feliz, mesmo quando tudo ao seu redor indica o contrário, é um sinal de que ele alcançou a sua maior estatura. Então ele terá o poder de repreender os ventos e o mar, controlar as condições de sua vida. Sua palavra é sua varinha. Ele transmuta fracasso em sucesso. Ele sabe que seu suprimento universal infinito é imediato e tudo o que ele precisa se manifesta ao seu redor. Essa agora é a história de como uma mulher usou o poder de sua palavra para mudar o clima e dissipar a névoa. O poder da palavra é baseado na ideia de que nossas palavras têm força criativa e podem moldar nossa realidade. Podemos usar nossas palavras para afirmar o que queremos e negar o que não queremos. Aqui está uma possível expansão desse exemplo. Um dia, uma mulher estava em um cruzeiro e decidiu tirar uma soneca em sua cabine. Ela estava ansiosa para desfrutar da bela paisagem do mar. Quando acordou, ao abrir os olhos, ouviu uma sirene alta e viu que o navio estava cercado por uma espessa névoa. Ela mal conseguia ver qualquer coisa do lado de fora de sua janela e sentia um frio no ar. Ela se perguntou se havia algum perigo ou se o navio seria atracado. Ela se lembrou que havia lido um livro de Florence Scovel Shinn, uma professora espiritual do Novo Pensamento e escritora metafísica. Ela tinha aprendido que o homem tem domínio sobre os elementos e todos os seres vivos, e que ele pode usar sua palavra para comandá-los. Ela decidiu colocar isso em prática e falar com a névoa como se fosse uma pessoa. Ela disse: "Não há névoas na mente divina, portanto, que a névoa desapareça e o sol seja bem-vindo." Ela repetiu essas palavras com convicção e autoridade, e imaginou a névoa se dissipando e o sol brilhando intensamente. Ela agradeceu a Deus pelo clima perfeito e pelo plano perfeito. Enquanto fazia isso, algo incrível aconteceu. A sirene parou e a névoa começou a se dissipar. Em questão de minutos, o céu estava azul e o sol estava brilhando. Ela olhou pela janela e viu o mar cintilante e as majestosas montanhas ao longe. Ela sentiu uma onda de alegria e gratidão em seu coração. Ela tinha usado o poder de sua palavra para mudar o clima e dissipar a névoa. Essa história mostra como nossas palavras são poderosas e como elas podem afetar o nosso ambiente. A mulher mudou sua vibração de medo e dúvida para fé e confiança, falando o que ela queria e negando o que não queria. Ela se alinhou com a mente divina, que está sempre clara e ensolarada, e recebeu isso de uma maneira maravilhosa. As palavras de Florence complementam lindamente a compreensão da varinha mágica e do poder das palavras. Ela enfatizou a importância da fé, da afirmação e da lei da atração na moldagem de nossas experiências. Segundo ela, nossas palavras e pensamentos são ferramentas poderosas, podem tanto prejudicar quanto melhorar o fluxo de abundância, amor e prosperidade em nossa vida. Em seu livro O Jogo da Vida e Como Jogá-lo, Florence Scovel Shinn compartilhou percepções profundas sobre a natureza criativa das palavras e a conexão entre nossa consciência e circunstâncias externas. Ela acreditava que somos co-criadores da realidade e que nossas palavras servem como uma ponte entre os mundos interno e externo. Seguindo o exemplo da mulher com 2 moedas em busca de prosperidade, Florence a incentivou não apenas a abençoar as moedas, mas também a afirmar sua prosperidade inata. Ela a ensinou a abandonar qualquer sentimento de falta e escassez, e em vez disso, ensinou a ela como abraçar a ideia de ser abundante em todos os aspectos da vida.
Florence frequentemente usava a metáfora do plantio de sementes para explicar o poder criativo das palavras e pensamentos. Ela sugeria que, quando falamos palavras de falta ou limitação, estamos semeando sementes de dúvida e medo, que eventualmente resultarão na colheita de circunstâncias indesejáveis. Por outro lado, quando falamos palavras de abundância, amor e gratidão, plantamos sementes de prosperidade e alegria, que se manifestarão como experiências positivas em nossa vida. Além disso, Florence enfatizou a importância de alinhar nossos pensamentos, palavras e crenças com os desejos do nosso coração. Quando pedimos algo, ela nos encorajou a ter uma fé inabalável de que nossos pedidos serão concedidos. Dúvida e medo, segundo ela, criam uma barreira no cumprimento de nossos desejos, enquanto a fé abre as portas divinas das bênçãos. Os ensinamentos de Florence Scovel Shinn nos lembra que não somos vítimas das circunstâncias, mas sim somos mestres do nosso destino. Ao entender as leis que regem o universo e nos alinharmos com os princípios divinos, podemos acessar o suprimento infinito de abundância e bênçãos. No contexto da varinha mágica e do poder das palavras, Florence nos encoraja a ver nossas palavras como ferramentas de criação. Cada palavra que falamos é um decreto que molda nossa realidade. Portanto, ela nos aconselha a escolher nossas palavras com sabedoria, garantindo que estejam alinhadas com a vida que desejamos viver. Vamos usar agora o poder das palavras. Decrete aqui nos comentários o que você deseja para a sua vida. E aproveite para ver o comentário fixado. Deixei lá uma sugestão especial para você. Manifeste com seu coração. Escreva aqui e certamente isso irá se realizar. Use o poder de suas palavras. Abençoe seus sonhos e desejos e será abençoado com a manifestação deles. Gostou do vídeo? Então clique no botão de gostei. Quero te pedir uma coisa. Nos ajude a chegar a mais pessoas. Compartilhe esse vídeo com seus amigos e familiares. Vamos criar uma comunidade de seres de mente milionária. Se esse conteúdo ressoou com você, se inscreva se não for inscrito. Faça parte dessa nossa comunidade. E para você que quer aprender mais e deseja ampliar mais o seu conhecimento, vai aparecer aí na sua tela mais um vídeo que complementa esse. Continue conosco aqui no YouTube e lembre-se, vencer é da sua natureza. Estou ali te esperando no próximo vídeo.